Hoje vamos comentar um pouco sobre divertículos, diverticulose, doença diverticular dos cólons e diverticulite. Falar um pouco para vocês, esclarecer melhor todas essas nomenclaturas. Então, primeiramente, vocês precisam ter um pouco de noção da anatomia do intestino grosso, como é que ele se compõe. Então, aqui para vocês terem uma pequena noção da anatomia do intestino grosso, que compõe-se de uma porção inicial, que é o ceco, do lado direito, junto do apêndice, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide, onde predomina a formação dos divertículos, o reto e o canal anal. O vídeo mostra então que a região onde predomina mais a formação dos chamados divertículos é a região do sigmoide, que é uma região que vocês perceberam que fica do lado esquerdo do intestino antes de chegar ao reto. São os divertículos. Os divertículos são pequenas saculações que ocorrem na parede do intestino que habitualmente podem ser ocasionadas. Quando falo podem ser ocasionadas, porque na realidade a etiologia ou a causa do aparecimento dos divertículos ainda não é bem conhecida. Mas possivelmente, em virtude de uma alimentação mais pobre em fibra, com pouca quantidade de água, o indivíduo pode desenvolver uma redução do trânsito intestinal, um aumento da pressão dentro da luz do intestino, e esse aumento da pressão dentro da luz do intestino pode provocar a formação desses divertículos. O que acontece habitualmente é na parede do intestino, na região do sigmoide. Predominantemente essa região onde sofre a maior pressão intraluminar, ocasionada por essa presença do bolo fecal, mais seco, vamos dizer assim, com menor trânsito. Existe também, teoricamente, uma fraqueza maior dessa região, provocada pela penetração dos vasos na musculatura que compõe essa parede intestinal. Em seguida, a conjunção desse esforço aumenta a pressão intraluminar, fraqueza na parede proporcionada por esse componente de entrada dos vasos na musculatura da parede intestinal, favorece então a formação dos divertículos, como mostra esse pequeno vídeo. Então vocês já entenderam como é que se formam os divertículos, né? E agora o termo diverticulose, que significa o termo diverticulose fala dos pacientes que são assintomáticos. Eles são portadores de divertículos, mas eles são assintomáticos. Quando a gente fala doença diverticular dos cólons, ou ainda vocês veem o termo descrito, às vezes em relatório de exames, moléstia diverticular dos cólons, normalmente quer dizer que o indivíduo é portador de uma diverticulose, mas que tem alguma manifestação sintomática relacionada ao problema. A gente também pode falar nessa nomenclatura em diverticulose sintomática e diverticulose assintomática. Isso na literatura não existe muito consenso, né, com relação a essa nomenclatura, mas a gente pode ficar assim, né? Diverticulose assintomática e a doença diverticular não complicada, relacionada a manifestações sintomáticas como dor, espasmo, sem apresentar nenhuma manifestação de complicação. E aí existe também a forma da doença diverticular complicada, que normalmente está relacionada à diverticulite. A diverticulite, o que seria? Seria a inflamação do divertículo. Essa inflamação, ela compõe-se em geral de um processo inflamatório, que pode evoluir para um processo infeccioso de maior gravidade, levando a complicações como abscesso, perfuração, peritonite e muitas vezes a necessidade de uma intervenção cirúrgica de urgência.
Sequencialmente, pode ocorrer a inflamação, em seguida uma supuração e, por último, a perfuração. Nem sempre essa sequência ocorre. Então, o paciente pode ter uma diverticulite com um processo inflamatório, sem evoluir para uma forma de abscesso e sem evoluir também para uma forma perfurativa, né? Aí, nesses casos, normalmente o tratamento é conservador. Naquelas manifestações clínicas em que existe uma complicação do tipo abscesso ou perfuração, nem sempre o tratamento cirúrgico é a primeira escolha, né? Pode ser a primeira escolha, mas nem sempre é a primeira escolha. Pode-se tentar um tratamento conservador e, dependendo da resposta desse tratamento, o paciente pode operar numa fase posterior em melhores condições. E o porquê da gente tentar o tratamento conservador, mesmo numa fase de complicação aguda, como o abscesso e mesmo a perfuração? Exatamente porque nessa situação, em geral, o paciente necessita, na emergência, a realização de uma colostomia. Dificilmente o cirurgião consegue evitar a colostomia nessas situações. Raramente, né, consegue evitar a colostomia nessas situações. Até porque as condições do achado intraoperatório durante a cirurgia não permitem que a gente consiga restabelecer o trânsito intestinal já nesse primeiro instante cirúrgico. Então, em geral, a gente faz uma colostomia e retira o componente inflamatório infeccioso e deixa para uma segunda etapa para a reconstrução do trânsito intestinal. Então, vocês entenderam, o tratamento conservador é exatamente com o objetivo de tentar evitar a doença diverticular dos cólons sintomática sem o componente de diverticulite, ou seja, aquela forma não complicada, mas que é bastante sintomática. Existem abordagens que podem ser feitas através de medicamentos e de orientação nutricional. Essa orientação nutricional, na semana que vem, nós vamos ter um vídeo, né, falando sobre isso. E com relação às medicações, aí vai depender da abordagem médica, dos exames, né, complementares, para ver quais são as reais necessidades de medicação em cada caso individualmente.